Continuando nosso estudo sobre desenho arquitetônico, mais especificamente falando ainda sobre planta baixa, iremos falar agora sobre cotagem, sobre cotas. Então, aqui, para iniciar, eu estou demonstrando a representação da planta baixa de uma edificação, onde nós temos lá as paredes, representação de portas e janelas, como a gente já viu, e nós temos várias numerações, vários valores, tanto na parte externa como na parte interna, como algumas simbologias. Então, isso aí refere-se justamente às cotas, a você cotar uma edificação. Então, cotagem, ou as cotas, nada mais é do que a representação gráfica no desenho das características do elemento aí que está sendo representado, através de linhas, símbolos e notas, como também valores numéricos, da unidade de medida que vai ser construída, que vai ser confeccionada essa edificação. Então, nós temos, por exemplo, se a gente fosse cotar as paredes, nós temos aqui a parede, a delimitação de um cômodo de uma edificação qualquer, e aqui embaixo nós temos as cotas. Então, nós vamos ter a cota, que é o valor numérico, a anotação de fato aí. Então, nós temos a cota, a linha que vai ficar abaixo da cota, a gente chama de linha de cota. Aqui ao final, nós temos pequenas simbologias que nós vamos chamar de terminação de linha de cota, e essas linhas que vêm até próximo ao objeto, de preferência que não encoste, que não passe por esse objeto. Então, essas linhas que vêm até próximo ao objeto, nós vamos chamar de linhas de extensão. Então, nós vamos ter o valor numérico, que representa o tamanho, a medida daquele espaço específico, como aqui nós temos 0,15 representando a espessura da parede. Então, nós temos o valor, a medida, o valor numérico, temos a linha de cota, terminações de linha de cota e linha de extensão, que vai aí apenas nos orientar, onde que inicia e que finaliza aquele determinado tamanho, aquela determinada medida. Então, nós temos vários tipos, de formas de cotar, como também de terminações de linha de cota. Nós podemos utilizar aí setinhas, Então, a seta, ela mostra aqui de um ponto ao outro, determina o intervalo, o espaço aqui que está sendo determinado para aquele valor. Então, essas setas localizadas nas extremidades da linha de cota é mais utilizada aí para desenho mecânico, tá? Temos esse pequeno tracinho, com 45 graus aí como terminação de linha de cota, muito utilizado no desenho arquitetônico, que é o caso que a gente está falando agora, como também a gente tem várias outras formas, outras variações de terminações de linha de cota, mas nem sempre elas são recomendadas aí pela ABNT para projetos mesmo, de projetos técnicos de desenho técnico. Então, deve sempre atentar a isso, qual vai ser mais adequado e a recomendado de fato pelas normas da ABNT. Então, como que a gente iria fazer uma cota? Basicamente, a cota pode ser feita acima e no meio da linha de cota contínua. Então, aqui nós temos um exemplo, linha de cota contínua com a cota acima e no meio, centralizado. E escreve-se aí, da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Sempre observar o giro do papel, ou seja, para que eu não escreva nesse sentido, quando eu vier para a lateral, eu escreva dessa forma, e se eu for para a outra lateral, eu acabe colocando de cabeça para baixo. Então, sempre observar aí, a questão do giro do papel, para não ficar de cabeça para baixo, sempre no mesmo sentido, tudo para baixo e apenas para um lado. Se a gente quer representar com a cota no meio aí da interrupção da linha de cota, não é muito utilizado, o mais recomendado é esse primeiro mesmo. Então, mas também, não deixa de estar correto. Então, também posso representar, interrompendo a linha de cota e colocando o valor numérico aqui, ao centro, certo?
Além disso, nós temos algumas indicações. Primeiro, os valores numéricos, que a gente padronize, né? De preferência utilizar aí 2 casas decimais e sem o símbolo da medida, né? Metros quadrados, vamos supor, ou metros, ou centímetros, centímetros quadrados, seja lá qual for a medida, a gente não coloca aqui na cota, ok? E, além disso, nós temos distanciamentos que devem ser seguidos aí do objeto, né, da parte representada até a linha de cota, né, como também distanciamento da linha de extensão até o objeto e quanto que deve ultrapassar aqui da linha de cota. Porém, na maioria dos casos, a gente também deve utilizar o bom senso, deve verificar aqui os distanciamentos que nós vamos ter aí nas folhas, né, o tamanho que a gente vai ter de escala. Então, sempre também atentar para as normas e também utilizar o bom senso de acordo com a necessidade, de acordo com a situação específica que a gente vai ter. Aqui nós temos outras formas de representação, mostrando também o que a gente não deve fazer. Então, de preferência, a gente coloca os valores menores primeiros, né, segmentos menores, para depois colocar o valor total, né, aquele tamanho total. E que a gente não faça isso aqui, de colocar o valor maior, depois colocar os valores mais segmentados e também puxar uma linha, né? Alguns estão inseridos dentro, outros estão com essa linha de extensão aqui para fora. Então, não recomenda-se, né, que faças dessa forma. Acaba ficando um pouco bagunçado e mais difícil de interpretar. Podemos ainda utilizar linhas de chamada. O que são essas linhas de chamada? Servem aí apenas para identificar ou destacar um determinado objeto, né? Que eu posso indicar o seu nome, né? O tipo de material, por exemplo, ou então a sua medida. Falando, né, com relação à cotagem das alturas de piso. Eu falei já na outra videoaula, né, que nós podemos ter aí pisos, nós vamos ter, na verdade, pisos diferentes na nossa edificação. Então, nós temos que identificar a altura desses pisos. Então, quando a gente trabalha com as plantas baixas, sempre a gente vai utilizar, né, digamos assim, esse pequeno alvo. Então, a gente coloca essa simbologia e se for acima da referência de nível, então a gente vai ter uma referência de nível que pode ser o nível do terreno ou o nível da rua, né, onde passa aquela questão daquela rua, que aquele terreno está inserido. Então, a gente vai ter uma referência de nível que vai ser determinada e a gente vai colocar a altura daquele piso em relação a essa referência de nível. Então, a gente coloca este símbolo, né, este pequeno alvo aqui e coloca o valor, né, à medida deste nível, na altura deste nível. Se está abaixo da referência de nível, como por exemplo, se eu for escavar, né, se eu for determinar uma piscina, por exemplo, né, uma cisterna, e eu quero mostrar a altura do piso daquela piscina ou daquela cisterna, eu vou utilizar esse outro símbolo, né? E também colocar o valor numérico. Já quando a gente vai para os cortes verticais, a gente também pode determinar a altura do nível lá do piso. Já nesse caso, a gente vai utilizar esse pequeno triângulo, né? Com o valor numérico também aí relacionado à altura desse piso. No que se refere à cotagem das portas, então a gente vai escrever perpendicularmente ao vão da porta, né, a largura pela altura. Então, sempre eu coloco largura versus altura, né? Então, a porta está nesse sentido, na vertical, e eu coloco lá, né, o valor, a cota desta porta. Se a lâmina da porta, a folha da porta está na horizontal, eu também coloco neste sentido, perpendicular ao vão, certo? Se eu não quiser colocar o valor, né, o valor numérico de largura e altura, eu posso ainda colocar a identificação, né, P1, P2, ou seja, porta 1, porta 2, porta 3, e colocar um quadro com as medidas, né? Então, eu vou colocar a identificação,
colocar a medida da largura, da altura e também posso colocar aí a quantidade de portas que vão ser utilizadas naquela determinada medida dentro daquela edificação. Para as janelas, segue o mesmo raciocínio do que para as portas, porém, a janela, como nós vamos ter largura, altura e altura do peitoril, né, que seria aí da parte onde inicia a janela até o piso, nós vamos colocar largura versus altura, coloca uma linha estreita perpendicular aqui à janela, né, o sentido da janela, sempre de forma central para o lado externo, e embaixo coloca a altura do peitoril. Caso eu não queira colocar as medidas, eu também posso, né, identificar J1, J2, J3 e assim por diante, e também criar o nosso quadro de janelas com as medidas, né, da largura, altura e peitoril de cada uma e a quantidade daquelas janelas com aquela determinada medida. Então, aqui nós temos a cotagem simplificada, né, de uma edificação. Então, eu tenho medidas das paredes, identificação de portas, identificação de janelas e, nesse caso, não foi inserida ainda os pisos. Porém, tem medidas de vãos, né, vãos livres, bonecas que, no caso aqui, não estão com 10, né, enfim, então está com a largura, né, um tamanho diferente, então foi também colocado aí a medida destas bonecas e, como eu falei, observando o giro do papel. Então, números na vertical e na horizontal aqui apenas para um lado. Aqui já mostra, né, a cotagem completa da edificação. Então, além da cotagem das portas, janelas e paredes, nós temos a identificação do cômodo, né, com a área. Então, aqui já vem a unidade que foi utilizada. Então, aqui já tem a área em metros quadrados. Lembrando, nas cotas a gente não utiliza a unidade de medida, né, que vai ser construída apenas nas áreas. Então, identificação do cômodo com a área e aqui já com o nível do piso, né, a simbologia mostrando o nível do piso em relação à referência de nível. Como também já foi até colocado, já foi inserido aqui as linhas dos cortes verticais, juntamente com o título e escala a ser utilizado. Então, aqui finalizamos o estudo sobre planta baixa. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, podem ser expostos nos comentários e até as próximas videoaulas da disciplina.